Olá, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Ferreira e hoje nós vamos falar sobre English all around the world, ou seja, inglês ao redor do mundo. Essa aula ela está no livro de vocês, na página 8, tá? Do livro de vocês. E o que seria esse inglês ao redor do mundo, né? Como vocês podem ver aqui, inglês ao redor do mundo. Inglês all around the world seria inglês ao redor do mundo. Nessa aula a gente vai falar sobre como a língua inglesa era utilizada no mundo afora, né? Relembrando que essa aula está na página 8 do livro de vocês, tá? Quem recebeu o livro fica mais fácil de acompanhar. Continuando. Na página 8 vocês têm esse texto. Isso aqui é um texto, tá? Mesmo sendo imagens, mas o texto ele pode conter imagens. E nesse texto você tem um círculo menor, com vários outros círculos dentro, né? Como vocês podem ver aqui. Aqui você tem um menor círculo que diz Inner Circle, ou seja, o círculo interno. Inner, interno, né? Circle, círculo. Inner Circle, círculo interno. Vocês têm o Outer Circle, que seria o círculo externo, e o Expanding Circle, que seria o círculo em expansão. Vocês podem notar que nesses círculos tem o nome de alguns países. É claro que existem outros países que falam língua inglesa, mas aqui ele está dando só um exemplo. Vocês têm aqui no círculo interno, Inner Circle, USA e UK, Estados Unidos e Reino Unido. O que é círculo interno? São países que têm o inglês como primeira língua. No Outer Circle, vocês têm no círculo externo a Índia e a Nigéria. E o que seria isso? São países que falam inglês como segunda língua. Ou seja, eles falam, por exemplo, na Índia falam indiano, mas também falam inglês. Na Nigéria, falam nigeriano, mas também falam inglês. E no Expanding Circle são países que ainda não falam inglês como segunda língua, mas estão estudando para isso, né? Você tem a China, a Rússia e o Brasil. China, Russia e Brasil. Tá bom? No livro de vocês, ainda na página 8, vocês vão encontrar esse texto aqui. Eu vou ler ele para vocês e explicar um pouco. Tá? O texto fala assim: Interestingly, about 2/3 of English speakers are not first language speakers of English. To put it another way, English no longer belongs to England, to superpower America, or even to the English-speaking countries generally. Rather, English is the world's language. Professor, eu não entendi nada. O que é que ele está dizendo aí? Está falando, ó, interesting. Vamos aqui analisar esse texto, tá? Interesting. Interessantemente, né? Ele está falando assim, interessantemente. Interesting. O que é interessante que ele está falando aqui? Aproximadamente, ele diz about, interesting about, interessantemente, aproximadamente, 2/3 of English speakers. Agora vamos ver as palavras que a gente já conhece aqui. Ele usa a palavra English aqui na primeira linha, não é verdade? Ele usa, só um minuto, ele usa a palavra English aqui na segunda linha. Ele usa a palavra English na terceira linha, na quarta linha e na quinta linha. E o que é English? Nós sabemos que English é inglês, então ele está falando sobre inglês, né? Será que tem alguma outra palavra que é parecida com o português? Tem, você tem language, que é língua. Language, língua. Então ele está falando da língua inglesa, né? Pois ele está falando aqui, ó, English, várias vezes inglês, e ele fala sobre a língua, está falando sobre a língua inglesa. Então, o que é tão interessante que ele está falando sobre a língua inglesa? Vamos analisar novamente o texto. Interestingly, about 2/3 of English speakers. Speak é falar. Speakers.
é falantes, tá? Então, interessantemente, 2/3, 2/3 of English speakers, falantes de inglês, are not first language speakers of English. Interessantemente, aproximadamente 2/3 dos falantes da língua inglesa não são falantes do inglês como primeira língua, tá? To put it another way, falando de outra forma, English, o inglês, no longer belongs to England. Não pertence mais a England, Inglaterra. To superpower, superpoderoso ou superpoderosa. To superpower America, a superpoderosa América. Não pertence, o inglês não pertence mais à Inglaterra nem à superpoderosa América. Or even to the English-speaking countries generally. E geralmente, nem mesmo aos países de língua inglesa, né? Ou que falam inglês. Rather, na verdade, English is the world's language. O inglês é a língua mundial, tá? Ele está falando aqui que o inglês é a língua mundial. Então, o texto novamente, agora não vou mais parar, vou ler todo ele. Interessantemente, 2/3 dos falantes de inglês não são falantes de inglês como primeira língua. Falando isso de outra forma, o inglês não pertence mais à Inglaterra ou à superpoderosa América, ou até mesmo, geralmente, aos países falantes de inglês. Na verdade, o inglês é a língua mundial, tá? Então é isso que o texto fala, tá bom? Falando que o inglês não pertence mais aos países que falam inglês, mas a qualquer outro país que usa o inglês, né? Como língua de negócio, como segunda língua e etc. Olá, turma. Então, aqui vocês têm os países que falam inglês como primeira língua, tá? Vocês têm aqui, ó, Austrália, Bahamas, USA, Grenada, Guiana, England, Wales, Gales, Ireland, Jamaica, New Zealand, Trinidad e Tobago, Austrália, Bahamas, Estados Unidos, Granada, Guiana, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia e Trinidad e Tobago. Esses países têm a língua inglesa como língua nativa. E o que é essa língua nativa? É a primeira língua deles. É a língua que eles já falam lá desde quando começam a falar, né? Ou seja, desde criancinha. Eles podem falar outras línguas? Podem, mas aqui é a primeira língua, a língua materna deles é o inglês. São esses países aqui. Tem países que têm o inglês como segunda língua. A maioria dos países da Europa, por exemplo, como Itália, Alemanha, França, etc. Eles falam, por exemplo, francês lá na França, mas também falam inglês. E na Itália também falam italiano, mas falam também inglês. Alguns dos países não têm inglês como segunda língua, porque poucas pessoas daquele país falam inglês. Um exemplo desses países é o Brasil, né? O Brasil, acho que 5% da população fala inglês, então não pode ser considerado um país que tem inglês como segunda língua. Então, espero que vocês tenham entendido a aula. See you later e respondam as questões do Google Forms. Bye bye, see you.